Note agora, quando ele fez, He's not going to start a denomination because the Laodicea church age is the last age. ele não começará uma denominação, porque a era da igreja de Laodiceia é a última era. And the messenger of the seventh angel, E o mensageiro do sétimo anjo, which is the seventh messenger to the seventh church age, o qual é o sétimo mensageiro para a sétima era da igreja, is the fella that is going to reveal by the Holy Spirit será a pessoa que revelará, através do Espírito Santo, all these mysterious things. todas estas coisas misteriosas. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, verso 18. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Senhor Deus, reconhecemos que o Senhor quer ter a preeminência, o primeiro lugar na vida de cada um de nós. Ajuda-nos a te posicionar como tal, acima de tudo que existe na terra, no mundo, ter o Senhor manifestando seu querer, sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sentamos. Deus deseja te encher. Bem, o homem é composto de corpo, espírito e alma. E precisamos saber o que Deus deseja encher. Corpo, espírito ou alma. Precisamos saber o que, ao fazer o homem, qual lugar no homem Deus preparou para ele poder encher. Essas perguntas têm respostas na mensagem de Deus, no profeta de Deus. A unidade de um Deus. A unidade de um Deus numa única igreja. Se pensa em muitas, mas não adianta. É a unidade de um Deus numa única igreja. Agora, que você seja esta igreja, onde Deus quer trazer unidade,
Se temos unidade com Deus, falamos o que Deus quer. Pensamos o que Deus quer. Ah, mas eu tenho muitos pensamentos. Aquele não é seu. O seu é aquele que Deus quer. Aquele que você pensa e não quer pensar, aquele não é seu. O seu é aquele que você se apraz em pensar. Esse é seu. Mas este que você pensa e não se apraz nele, não é o seu. É da sua carne. É da natureza de carrapicho, de espinho, de abrolho, que você veio nesta terra. Então, irmão Branham, no parágrafo 71 desta mensagem, A Unidade de um Deus, ele diz: vê você aquela pequena parte, compartimento no coração do homem. Deus fez aquilo ali para si próprio. Aquela parte no coração do homem. Todo mundo tem isso aí. Todo homem tem essa parte no coração, que Deus fez para si próprio. Essa parte chama-se alma, que Deus fez para si próprio, isto é, para Ele. Aquilo é sua sala de controle. Deus não pode estar no seu corpo governando seu espírito e sua alma, porque o seu corpo é cheio de sensações, emoções, de sexo. Ele não pode estar ali para dominar a alma, onde a alma não tem nenhum desses sentimentos. Então ele tem que ter um lugar. Ele não pode estar no seu espírito, dominando, controlando, porque o seu espírito é de uma natureza, de uma alma carnal. Por isso, a primeira coisa que tem que acontecer com o homem e com a mulher é nascer de novo. A maioria de nós estamos na igreja há 50 anos e somos uma velha criatura. Nunca nascemos. E quando se nasce de novo, tudo é novo. Talvez eu não chegue aqui onde o irmão Branham disse. Ele diz: olha, até o cântico dos pássaros é novo. Tudo muda para você. Você não estará lamentando. Nasceu de novo. Tem algo te controlando. E se você nasceu de novo é porque Ele está na sua alma para controlar o seu espírito e o seu corpo. Vê? Aquilo é sua sala de controle. Ele assenta ali para te controlar. Quando as pessoas, eles enviaram aquela nave, eles controlaram a nave aqui de baixo. E Deus, quando te envia, Ele te controla lá de cima. Você tem o sensor no qual Deus pode comunicar. Tem algo em você que veio do céu. E é o novo nascimento, é uma alma nova, é a natureza de Cristo vivendo em mim e em você. Aí Deus assenta ali e controla tudo. Um pensamento mau chega, mas Deus está lá na alma. Esse Deus que está na alma controla esse pensamento mau de sai. É Ele que está na alma. Ele está na sala de controle. Ele está no lugar dele. O pior de tudo é quando o diabo está no lugar que Deus fez para ele. Tem que notar isso também. O diabo toma o lugar onde Deus fez para ele. Aí o diabo está ali, inspirando pensamentos errados e admitindo, palavras torpes e cada dia mais falando.
desejos das coisas carnais, mundanas e pervertidas, e cada vez praticando, porque o diabo está no lugar onde Deus devia estar. Então o que o crente tem que fazer é como Israel fez. Era Israel que deveria estar em Canaã. Quem estava era o inimigo. Todos os eus estavam ali. Jebuseus, heveus, perizeus, tudo estava ali. Israel tinha que entrar naquele lugar e expulsar todos eles. Israel tinha que ficar sozinho ali. Então você tem que dar lugar para Deus fazer isso em você, porque Deus não faz sem você querer. Deus não expulsa o demônio de você sem você querer. Você tem que ter vontade de que o demônio saia. Você tem que ter vontade de que aquele pensamento ruim que você teve do seu irmão, da sua irmã, do seu pastor, da sua igreja, do seu vizinho, saia. Você tem que ter vontade. Aí Deus entra e tira aquilo. Você tem que ter vontade de ser salvo. Deus não pode salvar sem que você tenha desejo de ser salvo, sendo que Ele te criou de livre-arbítrio. Você pode ter vontade de ser salvo e vontade de ser perdido. Agora Ele quer que você tenha vontade de ser salvo, porque Ele quer estar no lugar onde Satanás está, porque Ele não fez aquele lugar para Satanás, Ele fez aquele lugar para Ele. É Ele viver na nossa alma. Agora você guarda isso. Para quem não sabe, a alma está no coração. A alma não está na cabeça. A cabeça é o intelecto, é o espírito, onde ele atua. A cabeça é o campo de batalha. Na cabeça vem Deus e vem Satanás. O que manda é a torre de controle aqui. A torre de controle, se ela tem Deus, ela bombardeia Satanás quando vem na mente. Mas se a torre de controle tem Satanás, ela bombardeia Deus também quando vem na mente. O que está dentro do seu coração? Quem ocupa esse lugarzinho? É o Criador que fez para ele? Ou Satanás tem entrado e pervertido, porque você tem usado apenas a sua alma, a natureza carnal? E com isso, você só faz o que a carne quer. Mas quando nesta alma, a natureza do seu espírito recebe Deus, Ele controla o seu espírito que está na mente, Ele controla os desejos carnais. Por isso, quem é que controla a mulher para não cortar o cabelo? Daí tem que haver algo lá dentro. Tem que haver alguém lá dentro. E não pode estar aqui na cabeça, tem que estar aqui. Quem controla o homem para não trair sua mulher, a mulher para não trair o seu marido? Tem que ter Deus lá. Mas tem sinceridade. As pessoas com sinceridade fazem muita coisa boa. Sem Deus na alma. Só porque elas são sinceras, elas são honestas. Elas cumprem parte disso. Parece que Deus está naquela alma, mas não está ainda. Você tem que saber que é quando Deus está em nós controlando os pensamentos ruins, dominando, expulsando todas as coisas ruins de nós. Amém? Assim é a mulher. O que faz uma mulher colocar uma roupa sensual? É o demônio que não está fora dela. É o demônio que está a inspirando. Está lá na alma dela. Inspirando, controlando. Porque se você não tem Deus no pivô central para controlar o seu espírito e o seu corpo, então você tem Satanás para controlar. Aí o que não presta ele admite, porque ele está no controle. Quando o diabo está no controle, ele admite roubar, matar, destruir. Ele admite falar do irmão, da irmã, porque o diabo está no controle daquela alma. Ele está tomando conta. Mas quando
ele está fora dali e Deus está no controle, mesmo que venham pensamentos ruins um contra o outro, Deus, naquela alma, controla esse espírito e lança fora os pensamentos ruins. Contra um, contra o outro, de adultério, pensamentos de adultério, de cobiça. E cobiçar a casa do outro, cobiçar a fazenda do outro, cobiçar o carro do outro. Porque tudo, cobiça não é só cobiçar a mulher do próximo, não. Vai lá na Bíblia para você ver. Aquilo ali está cobiçar seu boi, seu jumento. Cobiçar é tudo. Como hoje não é tanto de boi e jumento, hoje é de carro. Então, o problema está... Diz, como que eu chegaria à cobiça? Aquilo tinha que ser meu. Olha para você ver como é a cobiça. Aquilo tinha que ser meu. Agora, se fosse seu, tinha vindo para você. Se não veio para você, porque ainda não é para ser seu. Quando for para ser seu, aquilo virá. Então, esta é a forma da cobiça. Pensar na mulher, pensar no homem, que aquilo deveria ser seu. Pensar na fazenda do próximo, que aquilo deveria ser seu. Então, a Bíblia diz, cobiçais e nada tendes. E a condição da pessoa é essa. Você cobiça aí que não tem nada. Uma das coisas para você possuir é dar, é servir. Jesus ensinou isso. Bom, eu pego um parágrafo, depois não dou conta de chegar lá também. Ele assenta ali para te controlar. É tão bom. Se você está sentado no banco, na poltrona do motorista, você tem que ser um motorista para controlar aquele carro. Você já pensou bem, um inexperiente, um que não foi feito para aquilo, um que não tem prática daquilo, está sentado no lugar do motorista e se gabando eu faço. É um perigo você viajar nesse carro. Ele tem que ter alguém no controle que tenha condições de controlar aquele veículo. Tem hora que a pessoa não tem condições de controlar a casa, quer controlar a cidade. Quer dizer, ele não é nem marido direito, quer ser prefeito. Ele não consegue controlar. O município quer controlar o estado. Ele não consegue controlar o estado, quer governar o país. Tudo fora do lugar. Você tem que ter condições para aquilo. O lar mostra isso, a política mostra isso. E para ser controlado por Deus, para saber que tudo está bem, é você ter Deus no controle, Deus na sala de controle, de comando, onde Ele emite os pensamentos, emite as palavras, emite as ações. Amém. Ele está lá na sala de controle. Nós temos alguém que nos fez. Nós temos alguém em nós que está no lugar dele, na sala de controle que ele preparou para si próprio, em você. Aquele é seu lugar. É dali que ele envia suas mensagens, da sala de controle. Então não adianta chegar uma mensagem de lado. Mas não, tem que ser, veio da sala? Não, tem que ser da sala de controle. Tem que ser onde Deus está. Onde Deus está operando. Ah, mas vem uma mensagem da minha carne. Não, essa não é a sala de controle. Veio uma mensagem do meu espírito, da minha mente. Essa não é a sala de controle. Mas veio uma mensagem do meu coração. Esta é a sala de controle. É uma mensagem que sai do coração, porque tem gente que fala coisas ruins porque vem do coração. Por quê? Porque foi postas coisas ruins no coração.
Então, se você colocar, mesmo numa talha, é água. Se você colocar lá 10 litros de leite, a hora que você abrir a torneira da talha, o que vai sair? Você colocou leite. Mas ela é para água, mas você colocou leite. O que tiver lá dentro é que sai pela torneira. É o que está lá dentro é que sai pelos olhos, que sai pela boca. É que se pensa, é o que se fala, é o que se age, é do que se está cheio. 75, a unidade de um Deus. Então, porque Deus fez aquele lugarzinho? Ele o fez para que você pudesse ser preenchido. Deus quer te encher. Ele fez aquele lugarzinho para você ser preenchido. É importante, se Deus preencher a alma, tudo, corpo, espírito, é dominado. Mas Deus tem que estar lá na alma, tomando conta, na alma do indivíduo. Ele o fez para que você pudesse ser preenchido ali. Tem gente que ele diz, minha cabeça está cheia de Deus. Não adianta, o lugar de Deus não é na cabeça. Minha carne, vamos agora passar para o lado humano, a minha carne, a mulher, não corta o cabelo, não usa roupa curta, é aquela bênção, mas é a carne, e Deus não está naquela carne, aquele não é o lugar dele. Se você não tiver ele no pivô central, na sala de controle, o que você fizer no espírito, o que você fizer no corpo está perdido, não vai adiantar. Primeiro você tem que ter ele na sala de controle, lá na alma. Aí tudo que você fizer, você estará bendizendo o nome do Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Amém? O Salmo 103. Então aqui, irmão Brana continua dizendo, você não pode ser um ser humano sem estar preenchido. O tempo está chegando onde você é forçado a fazer uma decisão. E é agora. Eu vou esperar para quando eu ficar mais velho. Não. Faz a sua decisão agora. Eu fiz a minha decisão mais ou menos com 15 anos, por aí. E eu estou satisfeito até hoje. Com 15 anos. Nunca procurei me atuar como o mundo, porque eu nunca dei certo dele também. Nunca dei certo. Até hoje nunca dei certo de atuar no mundo da popularidade, do dinheiro, da fama. Nunca dei certo. Então, não posso atuar, não sou dali. Você nunca deu certo ali. Você fez uma decisão, e é agora. Faz uma decisão, porque você é forçado sobre toda a terra a fazer sua decisão. Vou servir a Deus ou ao diabo? Porque só tem dois. Não, eu não estou servindo a Deus, mas eu estou bem, então você está servindo o diabo. Só tem dois. Para servir a Deus, você tem que tê-lo na sala de controle. Você tem que ter no lugar que ele fez para si próprio. Amém. Irmão, ninguém fez esse lugar, foi Deus. É Deus. Quando digo o coração do homem, é de uma forma genérica. A mulher está incluída nisso aí também. A alma dela é onde Deus está, para operar. Não adianta ter reações boas no corpo, no espírito, que não vai adiantar. Nós já temos aprendido isso com o irmão Brana. Você pode fazer muita coisa boa no espírito e na carne, contudo ser um perdido. Então nós estamos aqui para encher mais o lugar onde Deus fez para ele próprio entrar e viver. Bom, temos um parágrafo que, o 82, Jesus disse, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Todo crente edificado na carne, ele cai. Todo crente edificado no espírito, ele cai. O crente tem que estar edificado na alma. A alma é a revelação na alma, porque tem crente que tem a revelação no corpo.
Tem crente que tem a revelação no espírito, mas ele não tem na alma. Então ele é volúvel. É como uma pessoa que diz, eu te amo, mas te amo no corpo. Eu te amo, mas te amo no espírito. Então esse eu te amo no corpo e no espírito, eles podem te enganar, eles podem te trair. Mas se ama na alma, a coisa é diferente. Por isso, ao amor filéu, ao amor de sexo também, eros, e o amor divino. Você tem que ver qual está te dominando. Se você tem o amor divino no seu coração, ele domina todos os demais amores, o fraternal e o eros. Você terá o amor eros para usar com o seu marido e com a sua mulher. Por quê? Deus é o amor divino que está lá na sua alma, controlando todos os amores. Entendeu? Amém? Agora, irmão Brana, você vê que não ensina só selos. Irmão Brana não ensina só trovões. Irmão Brana não ensina só cura divina. A mensagem do profeta, ela é completa. Eu gosto dessa mensagem porque ela é completa. Então, a revelação espiritual, a concepção espiritual, o homem olha para o lado de fora, diz a Escritura. Deus olha no coração. Para escolher um rei na casa de Jessé, qualquer um que olhasse do lado de fora, eles iam ver os irmãos de Davi. Esse dá um rei bonito, esse dá um rei grande, esse dá um rei simpático. Ninguém achava que Davi dava rei. Por quê? Porque ele estava sendo olhado por dentro, por Deus. E os homens olhavam os irmãos de Davi por fora. E Deus olhava por dentro, e por dentro Deus não achou nada no bonito, Deus não achou nada no simpático, Deus não achou nada no grandalhão. Aí chegou um que era Davi, e Deus disse para Samuel: pode entornar o chifre de azeite sobre este, porque este eu tenho escolhido para reinar sobre o meu povo de Israel. Se Samuel fosse arrazoar, diria: Senhor, mas daqui nem tamanho não tem para rei. Para começar, ele não teve nem tamanho para a guerra. Ele é um boieiro, ele carrega a marmita. Mas o profeta é profeta. Ele não teve que arrazoar com Deus. Deus falou: é aquele, é aquele. Toda vez que Deus usa alguém, é aquele que a razão diria: não pode. Quando Deus usou a Jefté, a razão dizia: não pode, ele é filho de prostituta. E Deus o usou. Deus fez a obra através dele. Cada um que Deus veio e usou, os homens não davam valor para ele. E você pega isso e traz até hoje, até agora. Cada vez que Deus faz alguma coisa, o homem olha por fora e Deus olha o coração. O homem olha por fora e diz: esse não dá certo, esse não tem tipo. E para ser verdadeiro, qualquer um de nós devemos olhar em nós mesmos e dizer: não vejo tipo de nada também. Você sabe que esse povo aí fora está até certo. Eu também não vejo tipo de nada em mim. Mas tem uma coisa: Deus viu. O que eu vou fazer? Deus viu. Eu não vejo, o mundo não vê, mas Deus viu, porque Deus olhou dentro. Amém. Aí vai, se os casamentos fossem feitos olhando dentro, que aquela moça é, aquele rapaz é, casar com aquilo que está lá dentro. Que se você casar com o corpo bonito de fora, ele vai ficar deformado. Mas se você casar com o de dentro renova cada dia mais. Isso é o que a própria Bíblia diz.
Se esse homem exterior se corrompe, o interior, o da alma, se renova dia após dia. Amém. Mas Deus quer te encher. Deus olha no coração. 83, a unidade de um Deus. Você está cheio de algo. Você pode estar cheio de dúvida. Quantas pessoas vêm na igreja, lê a mensagem do profeta, mas cheio de dúvida. Irmão Brana diz isso aqui, mas ele diz aquilo também. Sei não, viu? Cheio de dúvida. Eles não conseguem unir até os dois lados que o irmão Brana falou. Eles não conseguem unir os lados que Jesus disse. Eu e o Pai somos um. E depois unir o outro lado. Convém que eu vá para o Pai porque Ele é maior do que eu. Eles não conseguem unir, porque eles não têm revelação para aquilo. Isso precisa de revelação. A mesma coisa é você ter a mensagem hoje. Eles não conseguem unir o Cordeiro no trono e o Cordeiro fora do trono. Eles não têm revelação para aquilo, para ver que para revelar os selos o Cordeiro tinha que sair. Aí vem a dúvida. Então tem gente que está cheia de dúvida. Vamos pensar um pouquinho. Mas você acha que o irmão Brana revelou o sétimo selo? Você acha que ele revelou os 7 trovões? Você acha que ele revelou o novo nome? Eu não vejo. Dúvida. Você vai encontrar só dúvida. Mas você encontra outro e diz, olha, ele revelou os 7 trovões. Ele foi o 7º selo em carne. Ele revelou o novo nome que estava nele. O novo nome estava nele. O novo nome de Deus estava no gentil, chamado William Branham. Amém? Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Bem, seus pobres corações podem estar transbordando de dúvidas. Eu espero que não. Seus corações podem estar cheios de lamúria e preocupação. E lamenta daqui, e lamenta dali. E lamenta no trabalho, e lamenta na saúde, e lamenta isso, e lamenta aquilo. E lamenta do irmão, e lamenta de uma irmã. E lamenta do pastor, e lamenta da igreja. Coração cheio de lamúrias e preocupação. Não descansa em Deus, não descansa na palavra. Coloque toda a sua fé nele e descanse. Ele tudo fará, diz a palavra. Confia nele e ele tudo fará. E pode ser que o seu coração esteja cheio de problemas. Tem gente que você não acha Deus neles. É problema, você vira ele de um lado é problema, vira do outro é problema, você olha por cima dele é problema, olha por baixo é problema. Ele vai na igreja, para ele é problema, ele fica em casa é problema, ele vai trabalhar é problema, volta é problema, nunca fica sem problema. Como é que vai, irmãos? A coisa não está boa, não. A mulher tinha a morte em casa e dizia, tudo vai bem. E a gente tem tudo com saúde. A coisa não está boa, não sei o que eu faço. Cheio de preocupações, cheio de problemas. E Deus quer te encher dele. Deus quer te encher. E pode ser que você esteja cheio de religião intelectual. Cheio de uma religião que preenche sua cabeça. Agora eu achei. Agora eu achei. Uma que preencheu meu intelecto. Uma boa teologia perfumada. Você está cheio. Uma boa teologia perfumada. A boa teologia hoje, bem perfumada, é uma que diz que o pai é um e o filho é outro. Isso é uma boa teologia perfumada. Ela vem de um teólogo. É uma boa teologia perfumada. Pertencendo às grandes igrejas que existem há anos. Deus diz, agora eu encontrei. Aquela igreja lá é a famosa.
Então você não podia pertencer a Jesus, que ele não era famoso. Como você pode estar pertencendo à igreja famosa e salvo por um não famoso? Não tem jeito. Você tem que sair da famosa para ser salvo pelo não famoso. Assentado aí atrás, tão confiante o quanto você pode estar. Irmão, deixe-me lhes dizer, você pode trazer membros à igreja até você ficar velho e morrer. E você nunca fará nada a não ser outra torre de Babel. Com certeza. Mas estamos trazendo mais membros. Olha o nosso trabalho. Mas só formando uma torre de Babel. Construção de si própria. Não lugar onde Deus preparou para ele habitar. Não temos dado lugar para Deus preencher. E ele me fez, ele te fez, ele só fica naquele lugar. Você sabe que Deus não aceita ficar na sua cabeça, ficar no seu corpo. Ele tem que ficar lá na alma. Porque ele estando na alma, ele controla o espírito, ele controla o corpo. Onde Deus está em você? 85. A unidade de um Deus. Você pode estar cheio de tolice. Você pode estar cheio de contrassenso. Você pode estar cheio de qualquer coisa. Mas você não pode ficar vazio. A Bíblia diz que você não pode ficar vazio. A Bíblia diz que quando o espírito imundo sai do homem, ele anda em lugares áridos, procurando descanso. Então ele volta, ele não encontra, então ele volta com 7 outros demônios piores do que aquele que estava. Por isso que você nota que a condição de um crente quando ele desvia é pior do que quando ele veio para a igreja. Quando ele desvia, quando uma mulher desvia, ela se torna pior do que quando ela estava antes de vir para a igreja. Ela se torna pior. Por quê? Porque os demônios saíram e agora ele volta 7 vezes mais. A pessoa dá lugar ao diabo, dá lugar às coisas mundanas. Você veio a Cristo, o diabo saiu. Ô, irmão, se saísse só um diabo de nós, era bom demais, mas é que não sai um só. Quando você vem a Cristo, você não percebe, mas são milhares de demônios. Demônios de probleminhas, demônios de rixas, demônios que não estão satisfeitos com isso, com aquilo. Tudo é demônio, tudo é demônio. Demônio não é só beber, fumar, jogar, adulterar. Não, tem demônios de todo jeito. E quando você vem a Cristo, Cristo faz um limpa naquela casa. Ele manda todos os demônios embora. Tira todos os demônios. O pior de tudo é que com o tempo a gente começa a chamar ele de volta outra vez. Com o tempo, aí começamos a fazer obras que o diabo gosta. E não percebemos que Deus não está mais ali. Sansão não sabia, a Bíblia diz, ele não sabia que o Espírito do Senhor o havia abandonado. Aí ele levanta, ele quer fazer algo. Não, o Espírito já te abandonou. O Espírito do Senhor já te abandonou. Você agora tem que pagar o preço de você ter dado ouvido a Dalila. Você tem que pagar o preço de ter dado ouvido ao clamor, à sensualidade de uma mulher que não é a sua, a um homem que não é o seu marido. Você vai ter que pagar o preço. Agora não é fácil. Não pensa que agora é fácil, agora é aleluia, glória a Deus. Não. Agora é problema. Agora é pagar o preço. Por quê? Você deu lugar aos espíritos errados a entrar. Então, se o crente percebesse, cada dia ele viveria mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus você está, mais tem demônio para te atacar, mas mais força você tem. Quanto mais perto de Deus, até que você sente ele dominar tudo em você. Ele domina seus pensamentos errados, ele domina a palavra, porque a Bíblia diz no Salmo 139, ele diz, a palavra ainda não me chegou à língua e ele já sabe toda.
Então, a palavra vai chegar na língua. Para chegar na língua, olha bem, para a palavra chegar na língua, ela tem que passar pela mente, pela alma, para depois chegar na língua. Então, o que acontece? Quando ela chega na mente, a alma onde Deus está combate aquela palavra ruim, aquela palavra maldosa, combate na mente. Então não tem lugar para ela descer. Ali mesmo o Espírito de Deus expulsa estas coisas ruins de nós, porque Deus está na sala de controle. Amém? Glória a Deus. Isso daqui é tão bom para o crente, mas você não pode estar vazio. Se tiver vazio, aí é morada de demônios. A pessoa que recebe a Jesus e depois não preenche o lugar, que quando você recebe Jesus, Jesus chega, põe fora todo demônio. Só que a casa fica vazia. Deus está esperando você falar com Ele e dizer: Pai, preenche-me, encha-me. Deus quer te encher, encha-me. A maioria não pede para Deus encher. Deixa Deus te encher. Pede para Ele, encha. E se Deus me encher, não sobra uma frestazinha para o diabo. Então Deus me enchendo, qualquer coisa que o diabo tentar fazer na mente, ele não vai conseguir, porque Deus tem preenchido o seu lugar aqui na alma. Agora, não dar lugar para Deus na alma é ficar não bebe, não fuma, não joga, não prostitui, a mulher não usa curta, nem corta o cabelo, não usa de salto alto. Que benção, aleluia, mas está vazia. Está vazia, e não pode ficar vazia. A casa não pode ficar vazia. O diabo sai, é o que a Bíblia está dizendo, o diabo sai por lugares áridos, e não achando onde ele entrar, ele volta para a casa, para o homem, para a mulher, de onde ele foi expulso. E o estado daquela pessoa que não preencheu a casa quando foi limpa, não pôs um inquilino, o dono, lá dentro, para conservar as paredes, para conservar o telhado. Tem que ter o dono que cuida daquilo ali. Ele cuida, é Deus cuidando do lugar onde Ele fez para Ele mesmo habitar. Aí você chama Deus, Deus preenche aquele lugar. E o diabo não pode estragar mais com o seu corpo e com o seu espírito. Glória a Deus. Bom, vamos prosseguir aqui mais um pouquinho. Eu ainda não cheguei onde eu desejo. 99. Porém, me perdoe, é 95, que agora é que eu pulei mais 89. 89, a unidade de Deus, de um Deus. Esses sinais seguirão crentes, não pensadores negativos, não membros de igrejas intelectuais, mas crentes nascidos de novo, que tenham saído do intelecto, que é do intelectual, ao coração, onde Deus toma o trono em sua sala de controle para controlar suas emoções. Cada coisa dessa daqui dá para a gente pregar uma mensagem. Controlando suas emoções. Aí Deus vem para a sala de controle para controlar nossas emoções. Aí você se sente emotivo por algo que não compensa. Aí não adianta. E Deus está ali para controlar sua emoção, para você se emocionar com a coisa certa. Tem hora que nós emocionamos, irmãos. Hoje a gente vê os crentes de hoje, muitos da mensagem mesmo, se emocionar com o ritmo do rock and roll, se emocionar com o rap. Tem crente que emociona, as mocinhas, os rapazinhos, muitas vezes se emociona com um ritmo que é do inferno. E quando Deus está lá na alma, Ele controla essas emoções. Você não sente prazer naquele estilo de música.
É hino, na verdade. Estou te falando do hino rock. Você vai ver o que Deus te apraz. Se o cântico do pássaro é diferente para você, como Deus se apraz numa música. Se você tiver uma música de cânticos, um hino de cânticos com pássaros, que coisa! Mas isso não emociona muita gente. Não emociona as pessoas. Elas não sentem emoção pela natureza, pelo que Deus criou, pelas planícies, pelas serras, pelos vales, pelas folhas, pelas flores, pelos frutos, pelos animais. Quando você sente aquela verdadeira emoção, irmão Branham olhava e chorava. Ele olhava numa mina e chorava, por saber que aquilo é como se Deus estivesse dentro da gente também, borbulhando. Ele via a fonte borbulhando. Aí ele diz, olha, quando você é nascido de novo, o cântico dos pássaros é diferente para você. Você sente bem. Você não vai dizer, pássaros, de manhã eu moro perto de um lugar que tem uma mata. Mas se eu acordasse bem de manhãzinha, que eu já percebi que 6 horas, antes das 6 um pouquinho, aí tem tudo cantando, passarinho, saracura. Está tudo cantando, tudo alegre. Alegre porque o dia raiou. Esse é o dia que a gente percebe. Entende? Aí, como vai valorizar? Eles estão alegres. Aquilo ali está alegre, que maravilha. Está percebendo, raiou o dia. Um canta daqui, outro canta dali. Depois você pode nem percebê-los cantar, porque houve tanto barulho durante todo o dia que você não percebe a voz do canário. Mas ele fez a sua parte. Quando tudo acalma, ele está fazendo sua parte. Tem alguém que se alegra com isso? Só Jesus para nos ajudar. Você sabe que nós vamos querer? As pessoas dizem, eu quero um outro tipo de ritmo, de hino. Mas aquele hino que fala na alma, aquele que é em espírito de oração, aquele que falava na nossa alma, na minha alma, lá por volta de 67, 68. Preciso ver se aquilo fala ainda. Aqueles bons cânticos, porque a coisa mudou de lá para cá, e os cânticos mudaram, e as igrejas mudaram, e o ritmo tomou o lugar totalmente errado dentro da igreja. E como que o crente está sentindo a presença de Deus? Deus na alma, ele se apraz com o cântico dos pássaros. Foi ele que criou. O rapaz ligou o radinho, o irmão Branham pediu para ele desligar. Daqui a pouco, um sabiá cantou, uma cotovia. Ele diz, moço, aquele ali é a minha música. Aquela é minha música. Quer dizer, aquilo também muitas vezes atormenta as pessoas, mas aquilo era a música do profeta. Meu Deus, ajuda-nos a saber selecionar as coisas. Você está cheio de algo, Deus quer te encher. Agora ele quer controlar nossas emoções. Isso daqui vai longe, eu tenho que parar logo. Controlar sua fé. Ele faz isso para controlar nossas emoções, para controlar nossa fé. Olha, eu te pergunto, se você tem Deus dentro de você hoje, qual fé Deus está controlando? Ele tem que controlar esta fé. Ele já trabalhou dentro de nós com a fé da libertação, a fé da cura divina, a fé da salvação, a fé do perdão. Ele já controlou tudo isso. Será que nós deixamos Ele controlar dentro de nós a fé dos trovões? Ele está ali na sala de controle, controlando a fé para o rapto, que está nos trovões, revelado nos selos. Podemos deixá-la sentar ali. Controla, Senhor. Ele te leva nos mensageiros, te leva em tudo que Ele pode te levar.
Você terá prazer naquilo porque Deus tem o primeiro lugar naquele coração. Eu tenho que ir logo aqui. Para controlar seu caráter. Isso daqui é outras coisas que vai uma pregação. Deus vem, Ele está lá na sala de controle para controlar o nosso caráter. Aquele caráter duvidoso que se tem como uma irmã, a forma de vestir, a forma de andar, a forma de viver, aquele caráter duvidoso que tem como homem, de olhar para as mulheres e cobiçá-las. Eu não estou pregando isso porque sou um velho rabugento, não. Eu prego isso desde novo, desde 23 anos. Eu prego essas coisas. Tem as pessoas que ouvem a gente assim, o certo, ele está velho. Tem que pregar até contra o sexo, porque já está velho. Eu prego desde os meus 23 anos, quando eu aceitei essa mensagem. Eu nunca parei de pregar sobre isso e dar conselho para casais, para que eles possam viver corretamente bem e ser fiel um para com o outro. Eu nunca parei desde os meus 23 anos. Mas as pessoas não entendem isso. E Deus está ali para poder controlar o seu caráter. De ter um caráter duvidoso, uma mulher que tem um caráter duvidoso, um homem que tem um caráter duvidoso, você não sabe se crê nele ou não, porque age deixando sombra. Uma mulher duvidosa, você não sabe se crê nela ou não, ela trabalha, ela age, ela ama o marido, mas deixando sombra, vazão para outra coisa. Uma igreja se ama verdadeiramente a Deus, ela fala em Deus, mas ela deixa uma vazão, um lugar que dá para duvidar dela. Ele deseja encher de si mesmo. Parágrafo 90. O Espírito Santo, encher com o Espírito Santo. Parágrafo 95. Aí está aquilo de que Deus deseja te encher. Ele deseja te encher com o Espírito Santo. Sabe o que é o Espírito Santo? É Deus. Ele deseja nos encher dele. Mas encher no lugar certo, encher a alma, onde pode controlar meus pensamentos, pode controlar minha língua. E aí, agora que eu vou falar contra um irmão, uma irmã, o Espírito Santo está lá no coração. Cuidado. Volta atrás, pede perdão, acerta. Isso é Deus na alma. O mundo trabalha com certas coisas disso daí, mas o mundo trabalha mais na rixa, na porfia, no ciúme. Enquanto o crente, ele deve saber que Deus está querendo o encher cada dia. Ele deseja te encher com o Espírito Santo, então você estará unido. A quê? A uma igreja? Não, Senhor. Você estará unido a quê? A um credo? Não, Senhor. Você está unido a quê? Estará unido a Deus. E você e Ele serão um, como Ele e o Pai são um. Como que eu e Deus podemos ser um? Como que o Filho e o Pai eram um? O Filho é a carne no qual o Pai viveu. Como eu e o Pai podemos ser um? Eu e Deus podemos ser um. Eu sou a carne no qual Deus vive, no qual Deus fala, no qual Deus pensa, no qual Deus age. E o Espírito Santo de Deus viverá em você. E as mesmas obras que o Espírito Santo realizou quando ele estava aqui em Cristo Jesus, realizará em você. Agora, eu quero te adiantar mais coisa. O Espírito Santo que realizou as obras em Jesus, se ele realizar em você, e você tem fé para curar enfermos, para expulsar demônio, ainda não conseguirá fé de rápido. Porque diz William Branham que com o que temos não podemos subir, e fé para cura, para expulsão de demônio, William Branham tinha. Ele estava precisando mostrar para nós que a fé para o rápido estava nos trovões, que ele estava começando a ouvir a primeira voz, o primeiro selo. E é para nós entender isso daqui, ó. Realizará em você, pois ele disse que faria isto. Então somos um. Amém? Eu e o Pai somos um. Você e Deus é um. Espera, nós somos pecadores. Não, depois que você nasceu do Espírito de Deus,
Deus controla suas emoções, Deus controla o seu caráter. Uma pessoa com o caráter duvidoso não pode dizer que é Deus mesmo. Um homem com o caráter duvidoso, que não ama a sua esposa, os seus filhos, não vive para sua esposa, os seus filhos, e sim a cobiça, a caça de outras, e a mulher que não vive para seu marido e seus filhos, e sim a caça de outro, é um caráter duvidoso. Deus não pode estar ali, na verdade. Estou falando de pequenos pormenores. Mas Deus não pode estar em mim e em você, se não agimos também com a fé que Ele está ungindo nesse dia. O que é receber o Espírito Santo? É receber a mensagem da hora, diz o profeta. Então não é falar línguas? Não. Não é curar enfermos? Não. Não é expulsar demônios? Não. Não é crer na primeira e segunda etapa de Mombrana? Não. Ser batizado com o Espírito Santo hoje é ver os trovões revelados, é ver a palavra encarnada na igreja hoje. Ela tem o assim diz o Senhor. Agora você tem que ver isto, isso tem que estar em operação. O mesmo Deus que está no coração do eleito, por que o eleito crê no que nós pregamos? Assim diz Osmar? Não, assim diz o Senhor. O Senhor falou através de quem? Na Bíblia? E o Senhor falou através de William Branham, assim diz o Senhor. Então, damos parágrafos, e aquilo não é doutrina nossa, foi o assim diz o Senhor quem fez. Eu apenas admito e me encho daquilo. Deus quer te encher. Encher do quê? Encher da fé dos trovões. Encher da revelação do dia que a noiva está carregando esta revelação, esta noiva casada. Você sabe que a noiva é casada, quando ela é casada, ela é chamada de noiva ainda, naquela hora que ela é casada. Nós estamos nesses dias aqui, nós não saímos ainda. Por isso se trata muitas vezes de noiva, de esposa, ela está comprometida, ela está casada com a palavra. Que palavra que te casou? A revelação dos selos, dos trovões, do 7º selo, do novo nome que estava manifestado num gentio. Pai Celestial, ajuda a sua igreja, me ajuda cada dia. Nós precisamos mais de Ti. Conceda-nos amor, fé. Conceda-nos o privilégio de viver só para Ti, Senhor. E deixar as coisas mundanas, pecaminosas de lado. E que nossas mentes sejam controladas pelo Senhor que está na nossa alma, na torre de controle, enviando as mensagens, emitindo os sons, aquelas coisas que são agradáveis ao Senhor, através de nossos lábios, de nossos ouvidos, de nosso caminhar, do nosso caráter, das nossas ações, porque o Senhor está em nós atuando. Opera, Senhor, em cada irmão, em cada irmã, e ajuda-nos a ser crentes melhores para Te servir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Fui criado por Deus, por isso sou feliz. Como a flor do jardim também responde assim. Como os pássaros cantam, entoando amor. Todo ser que respira também de Deus, veja quanta beleza Deus na nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus.
que corre com destino ao mar, e o verde das matas que abrigam animais, e a pedra que é dura ajuda a construção. Fica igual como a areia, a terra e o barro na mesma função. Olha, vê como é lindo o mar infindo, é criação de Deus. Veja quanta beleza na nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque